Bom, eu não vou repetir todo o problema da esquerda que foi falado, só assinalar o seguinte. A maior parte da esquerda brasileira está a reboque da direita imperialista. Isso daí ficou absolutamente claro no último período, quando a esquerda, numa demonstração de falência total, apoiou as chamadas 10 medidas contra a corrupção. Como nós já falamos várias vezes, eu não vou insistir aqui, as 10 medidas contra a corrupção são uma verdadeira liquidação de qualquer tipo de Constituição e o estabelecimento de um Estado policial. Setores dentro do PSOL reivindicaram que elas fossem aprovadas na íntegra. Aí teve que aparecer o Renan Calheiros, tá certo? Ex-líder do Collor no Congresso Nacional, para dizer que essas 10 medidas ficariam muito bem no fascismo, mas num Estado democrático não dá. Vejam o nível. E a esquerda, PSOL, PSTU, vários grupos, defendendo as 10 medidas, ou totalmente, ou parcialmente, etc. e tal. Quando, na realidade, a única posição cabível seria rejeitar totalmente as 10 medidas. O setor que teve a posição mais progressista foi o PT, que se articulou no Congresso Nacional para cortar uma parte das 10 medidas, mas não se colocou contra a coisa em si. E, finalmente, qualquer coisa que seja aprovada dessas 10 medidas é profundamente reacionário. O menos reacionário lá já é profundamente reacionário. Então, a esquerda, ela se lançou numa política de estabelecimento de uma ditadura policial no Brasil em nome da luta contra a corrupção. Esse fato tem que ser registrado porque ele vai ter consequências. É uma bancarrota, uma falência política total da esquerda. E isso daí não vai passar sem consequências muito graves para toda a esquerda. Quer dizer, a esquerda pequeno-burguesa, ela entra, em função disso daí, numa política, numa espécie de Estado de dissolução do ponto de vista do programa, das ideias, seja qual for o programa que cada uma dessas organizações de esquerda tem. Nós já vimos o efeito disso daí no PSTU. No PSTU, apesar de toda a tentativa de disfarçar, ele entrou numa fragmentação total, que se acentua a cada dia. Aí, a hora que a direita começou a se levantar novamente contra o Congresso Nacional, sair às ruas, eles também, né, se animaram, começaram a se mobilizar, assim como outros setores da esquerda. Isso daí é uma degringolada total. É um filme, aqui eu queria esclarecer para vocês, é um filme que a gente já conhece. Ele conduz, de uma maneira quase que inevitável, a liquidação quase que total da esquerda entre as camadas populares e a classe operária. Nós vimos esse filme aí, por exemplo, na Argentina, quando o peronismo se enfrenta com o imperialismo e vai subir ao poder, toda a esquerda pequeno-burguesa se coloca contra o peronismo e é alijada do movimento operário de uma maneira, por muito tempo, até hoje, num certo sentido. O partido que tinha mais presença no movimento operário argentino, que era o Partido Comunista Argentino, perdeu as suas posições sindicais totalmente para o peronismo. Depois, na Bolívia, quando a esquerda pequeno-burguesa se alinha com o imperialismo e participa do golpe contra o governo nacionalista em meados dos anos 40, ela também, principalmente o Partido Comunista, né, o PRI, ele vai ser anulado completamente na Bolívia por décadas, ou, digamos, também para sempre. Isso aí conduz a uma liquidação total. É verdade que grupos muito pequenos não têm o problema não tem esse significado, porque o grupo é desconhecido, não tem autoridade política nenhuma diante das massas,
Então muda de feição, sei lá, muda de nome, né? E aí ninguém vai saber do que se trata porque é uma coisa relativamente marginal. Mas, de um ponto de vista geral, o conjunto da esquerda pequeno-burguesa caminha, nós não podemos ter dúvida nenhuma disso daí, para o desastre. Qual que é o significado desse desastre? O significado desse desastre é a crise do setor, digamos assim, de centro, no interior da classe operária, vamos dizer assim, embora seja uma esquerda pequeno-burguesa, da classe operária e das massas. Dentro do movimento de massas, você tem, como em todos os lugares, uma direita, uma esquerda e um centro. A esquerda pequeno-burguesa, centrista, é esse centro. Juntamente com a esquerda pequeno-burguesa, que existe dentro do PT, eles formam um setor que dá uma estabilidade, uma base de apoio para a burguesia dentro das organizações operárias. A dissolução desse setor é um sintoma inequívoco de polarização política muito grande. Isso daí coloca, do ponto de vista revolucionário, de uma forma quase imediata, o problema da construção de um partido operário revolucionário. Coloca como tendência objetiva. É por esse motivo, né, que o PCO vem crescendo dentro da situação política. A esquerda, ela se colocou, pulou no abismo político, a esquerda pequeno-burguesa. O PT, que, digamos assim, grosso modo, seria a esquerda pequeno-burguesa oportunista, está rachado no meio, digamos assim, os setores pequeno-burgueses. E, não por acaso, os setores pequeno-burgueses do PT mais tradicionais, tipo Tarso Genro, eles estão numa guerra para derrubar a liderança da ala lulista, que é a ala que é ligada aos movimentos sociais, ao movimento operário, ao movimento camponês, etc. e tal, e assumir o controle do partido com uma política direitista, que é a mesma política do resto da esquerda. Uma política que é de apoiar a chamada luta contra a corrupção, que é de se integrar aos setores democráticos, entre aspas, do imperialismo dentro do regime político e tudo mais. Então, nós estamos num momento da maior importância do ponto de vista, né, da reorganização da classe operária. O fator que, digamos assim, promove uma reorganização lenta, veja que nós estamos falando em reorganização lenta. O PCO, vocês ouviram aqui a colocação inicial do companheiro Antônio Carlos, nós estamos aí com, sei lá, 400 pessoas engarrafadas aí, que nem o engarrafamento aqui da estrada que vem aqui para Ibiúna, tentando entrar no partido, e o partido não precisa encontrar meios aí de dar vazão a esse engarrafamento. Essas 500 pessoas estão tentando entrar no PCO, isso é o que eu chamo de desenvolvimento lento. Se a classe operária brasileira romper a situação de paralisia e entrar em movimento, nós não vamos ter 500 pessoas. Nós vamos ter 10 mil, 15 mil pessoas tentando entrar no PCO. Isso precisa ser levado cuidadosamente em consideração, até mesmo na hora que a gente for discutir os problemas da organização partidária. Eu gostaria que os companheiros considerassem o seguinte, eu não estou exagerando, é uma tendência da situação, a gente já viu isso acontecer. Vou dar um exemplo que me vem à cabeça agora, mas tem muitos exemplos. Vamos pegar uma organização que não tem nada a ver com o PCO, embora fosse uma organização trotskista, que era a organização do, se não me engano, WRP inglês, britânico, nos anos de 1970. Eles eram um grupinho. Quando aconteceu a crise de 74 e as greves de 75, 76, que foram greves gigantescas, apresentando claramente uma tendência revolucionária na situação inglesa, né? No inverno, se não me engano, de 1976,
mais de 2 milhões de trabalhadores entraram em greve. Quer dizer, isso já não é uma greve. Isso já é uma mobilização que começa a adquirir contornos revolucionários dentro do país. Esse grupo, que era um grupinho ultra-sectário, um dos grupos mais sectários que o trotskismo já conheceu até hoje. Esse grupo, por exemplo, ficou contra a Revolução Cubana, ficou contra a Assembleia Popular Boliviana, eles não aceitavam nada. Tudo para eles era uma traição. Eles passaram de um grupinho mínimo para uma organização de 5 mil militantes. Incorporaram, inclusive, personalidades da cultura da Inglaterra importantíssimo. Por exemplo, foi militante dessa organização a atriz Vanessa Redgrave. Se não me engano, foi militante dessa organização também o dramaturgo Peter Shaffer, que morreu recentemente. Eu posso até estar me confundindo aqui, mas um dramaturgo importante foi dessa organização. Não sei se o Ken Loach esteve próximo dessa organização, mas eles se transformaram na organização política mais importante da Inglaterra do dia para a noite, por causa da situação política e porque, embora fosse um grupo muito sectário, eles tinham uma posição combativa diante da burguesia naquele momento. Enquanto que os outros ficavam a reboque do Partido Trabalhista, essa coisa toda, eles se destacavam pela independência que eles tinham em relação aos setores. Então, nós temos que considerar o seguinte: o crescimento desse grupo na Inglaterra foi o sintoma da tendência à construção de um partido operário na Inglaterra naquele momento. O crescimento do PCO, a crise da esquerda, todos esses fatores são sintomas ainda muito débeis da tendência à organização de um partido revolucionário, operário revolucionário no Brasil. Logicamente que a construção de um partido com essas características vai depender muito, como nós estamos vendo, de que nós, PCO, tenhamos uma política correta em relação ao problema do PT. Porque um partido operário de massas só pode surgir como parte do desenvolvimento interno do PT e externo da classe operária. A classe operária teria que passar da atual política do PT, que é uma política de conciliação de classes, a uma política de ruptura com a burguesia, um processo de grande envergadura em escala nacional. Se, logicamente, o nosso partido tivesse uma política tipo PSOL, PSTU, PCB em relação ao PT, não iria conseguir esse desenvolvimento de jeito nenhum. A nossa política correta em relação ao golpe, muita gente pode considerar que o acerto político, a qualidade intelectual do PCO, etc. e tal, é responsável pelo crescimento do partido. Logicamente que se você não tem qualidade nenhuma, você não vai se desenvolver, alguma coisa você tem que ter. Mas o fato principal é que a nossa política ela corresponde à tendência do desenvolvimento de amplos setores. Esse que é o fator fundamental. Não é um problema de que, em abstrato, de que nós seríamos mais inteligentes do que os outros partidos. Não. É que a nossa política expressa uma tendência real de desenvolvimento das massas.